Bom, vamos agora a uma nova aula, continuando, né, a parte da lei da conservação da massa e da energia. Tá? A lei de Newton, eu vou falar que é exatamente a terceira, né? É a segunda lei de Newton, que vai ser a terceira lei muito empregada, né, na parte de mecânica dos fluidos. Nós vamos falar no caso do escoamento, né, entre a saída, né, do sangue pelo ventrículo esquerdo, né, pela válvula aórtica, né, e a entrada no coração. Né, esse trajeto todo aí que vai ser importante na nossa análise. Bom, eu vou falar agora, tá, sobre um parâmetro que ele é fundamental desse nosso estudo. Nós já falamos sobre ele, tá, que é a chamada pressão estática. Tá, para vocês entenderem bem o que é a pressão. Né? Nós já vimos, né, pela lei da conservação da energia, né, se eu tenho um vaso, no caso, vou falar logo, o ventrículo, tá? Ventrículo esquerdo, por exemplo, tá? Foi injetado, né, na diástole, né, foi injetado sangue, certo? E as válvulas fechadas, né, a contração é uma contração isovolumétrica, só para ficar bem claro. Né? Por quê? Porque quando eu contraio, né, o volume, né, no caso eu não, né, o pulso, né, quando contraio o volume, o que acontece? O volume de sangue ali dentro, a massa de sangue, ela é constante. A variação é zero. A variação, né, é o volume sobre a unidade de tempo. Tá? O volume não varia com o tempo, ele é uma constante. Tá? Não estou entrando aqui no mérito se é alto ou baixo, tá? Estou dizendo que a variação é nula. Tá? E a pressão, né, quando uma válvula escapa, por exemplo, abre, por exemplo, a válvula aórtica, né, eu tenho uma ejeção rápida. Né? E essa ejeção, né, nós já vimos, olha como é interessante, né? O escoamento, né? O M ponto, né? Vamos falar na linguagem da médica, tá? O débito, né? No caso, débito cardíaco, né? Que em inglês é CO, né? Cardiac output, né? Então, esse débito que é mililitros, né, por minuto, né, uma vazão volumétrica, porque o ρ é constante, eu vou revendo, falando, né? Você vê que vocês vão aprendendo, repetindo, certo? Por que aconteceu? Pela equação da energia, da potência, né? Toda aquela energia devida à pressão, né? A velocidade é zero, né? Nula, né? Porque ele está parado, está sendo contraído, mas não tem velocidade. Quando eu abro a válvula, aquele escape, né? Sai aquele jato violento, né? E aí eu tenho minha energia devida à pressão. Eu não falo a pressão, repara, eu não falo força, não falo, a energia devida à pressão, num local onde a velocidade, a energia cinética é nula, repara que eu vou falando, tá? Ela é transformada em energia cinética. Né? Nós vimos aquilo ali. Porque a soma, né, da energia devida à pressão mais a energia cinética é uma constante, sob hipóteses simplificadoras. Tá? Você repara que é muito importante quando você usa uma fórmula, né? Essa fórmula foi proveniente de algum lugar. E esse algum lugar é a lei. A lei não se demonstra. Tá? E você chegou a ela por hipótese simplificadora. E você vai para a medicina, para a engenharia, para a física, para qualquer coisa, qualquer, né, evento, né, físico. Está bem claro isso aí. O português tem que ser bem claro. Né? No caso da língua inglesa, eu falaria inglês, não tem problema. Então, fala assim, ó, a energia devida à pressão ela é transformada, né, em energia cinética, que é um meio de mV2 ou um meio de m.V2, que é a potência, né, da energia cinética, que é a energia sob tempo. Bom, então nós vamos falar sobre a pressão. A pressão tem características muito interessantes, muito interessantes. Então, o que eu vou fazer aqui, né, eu vou minimizar, certo? E vou começar a falar aqui, né, características da pressão. Né? Aqui ó, é o finalzinho da energia, né?
o meu P inicial, né? Olha lá, dentro do ventrículo, né? Ou direito ou esquerdo, tanto faz. Ele é transformado em energia cinética. Aqui é caso ideal, tá? Sempre sobra alguma coisa, tá? Aqui, ó, meu VIN é zero, né? Meu P final, né? É muito, no caso, né? É bem pequeno, tá? Como se fosse. Então, eu tenho a transformação ideal, né? Quer dizer, toda a energia devido à pressão não foi perdida. Ela foi transformada em energia cinética, que na prática nem sempre acontece. Tá? Sempre sobra lá, ó, né? Uma pressãozinha lá, tá certo? Um volume que não escapa totalmente. Tá? Então, vamos lá. Então, esse aqui é o modelo ideal, sem perdas, sem a bomba, sem nada. Né? Então, é só pressão, energia devido à pressão e energia cinética. Então, vamos lá. Característica da pressão. Preste atenção, que é muito importante. Bom, aqui, primeiro, parar de pensar que pressão é força. Pressão não é força. Pressão é força sobre área. É uma força aplicada numa área me dá a pressão. Para você sentir a pressão, que eu sempre falo com meus alunos, é muito fácil, né? Você dá aula mostrando na prática. Né? Você vai na piscina, certo? E você mergulha, né? Fica paradinho com a sua cabeça embaixo d'água. O que, é que você vai sentir? Você vai sentir, né, uma força devido à pressão da água, né, compressivamente. Então, a força devido à pressão, ela sempre age, ó, compressiva. Olha só, ela não atua aqui, não atua para lá. Ela atua compressivamente. Tá? É uma característica da pressão. O outro ponto também, que é muito importante, a força devido à pressão, ela atua na superfície, ela não atua no volume. Né? Ela não atua, ela atua na superfície. Tá? Ah, professor, mas quando eu encho uma bola de água, eu tenho a pressão. Né? Olha só, eu tenho a pressão atuando no volume. Não é? A pressão ela atua, né, nas paredes desse meu invólucro, certo? Né? Então, é importante. E quando você pega, né, pega mesmo, o termo é esse, um pedaço de fluido, né, pega um paralelepípedo de fluido, né, a pressão não atua lá dentro, ela atua na superfície, certo? Né? Pega um tijolo, né, um tijolo de fluido, a pressão atua na superfície. Ela é uma força superficial, né? Ela não é uma força que atua no volume. O peso não. Né? A Terra atrai seu estômago, atrai sua cabeça, atrai tudo. Então, a força gravitacional é uma força de volume, tá? Mas a pressão é uma força que atua na superfície. Na superfície. Então, a unidade dela tem o sistema internacional, né, que é usado muito na engenharia. Na medicina, não. Vocês vão ver. Né? Já viram já, mas só para... Então, eu tenho Newton por metro quadrado. Então, aqui, ó, a pressão só atua na superfície. Aqui, ó, tive cuidado aqui, ó, de mostrar para vocês direitinho. Aqui, ó. Olha lá, a pressão atuando na superfície, tá vendo? Ela não atua no volume, ela atua nessa superfície, atua nessa, compressivamente, tá? Sempre, né, injetando na superfície. A seta nunca, né, sai da superfície, ela sempre para a superfície de fluido. Tá? Então, ó, pressão atuando numa superfície. Agora, gente, olha que interessante. Tá? Olha só, eu vou mostrar, porque na medicina sempre fala, pois é, aqui eu tenho uma pressão de tantos milímetros de Hg. Né? Quando você vai, né, aferir a tua pressão, muita gente fala erradamente, vou tirar a pressão. Você não vai tirar, tá? Você vai aferir a pressão. Né? Aí a menina lá, né, sempre tem uma farmácia aqui, né, que eu vou lá, professor, você não vai tirar a pressão, não? Eu falei, não, vou aferir a pressão. Né? A sua pressão deu 12/8. Né? Ela nem sabe o que é 12/8. Não sabe, eu estou dizendo para você. Né? É 12/8. Né? Inclusive, até eu chamo a atenção dela, que muitas vezes, né, aparece 12,8. Ela fala 12, não é? 12,8 está muito mais próximo de 13, né, do que de 12.
Fala, ó, tem um ponto aí, certo? 12,1 pode falar que é 12, né? Mas isso aí é um cuidado que a pessoa tem que ter, né? Porque ela vai falando, né? Não sabe nem o que está falando. Só que essa pressão, muito usada na medicina, ela é milímetros de mercúrio, né? Hg é mercúrio é o símbolo, né? Químico. Nós vamos ver o que é isso, pronto. Você vai usar milímetro de mercúrio, vai saber o que você está fazendo. Né? Olha só que interessante. Olha só, eu vou por dois lados aqui. Vou mostrar de duas formas. Repara, imagine que eu encho esse tubinho aqui, ó, de mercúrio, tá? E entorne aqui, né, nesse recipiente aqui de mercúrio. Aqui vai ter um atritozinho aqui, ó, quando ele cai, né, certo? E aqui vai ter um vaporzinho que a pressão é muito pequena, é nula. Né? Então a pressão aqui em C ela é nula. Repara só, olha como é que é muito fácil, é muito fácil. Imagine que a sua cabeça no fundo da piscina, ela está aqui, ó. Repara, quanto mais profundamente, quanto mais você for para o fundo da piscina, mais aumenta a pressão, né? No teu ouvido, compressivamente. Até tem né? As pessoas precisam ter cuidado, esses mergulhadores, né? Eles não vão descendo quanto eles querem, não, certo? Tem que ter uma proteção, porque a pressão vai aumentando com a profundidade. Por quê? Por causa do peso da coluna d'água aqui, ó. Peso da coluna d'água. Então, olha só, a pressão aqui, tá? Ela vai sofrer, tá? Ela vai sofrer a pressão aqui, né? O peso dessa coluna de mercúrio aqui, ó, ela vai sofrer, tá? É como se o ouvido dela estivesse aqui, tá? Vamos calcular a pressão em B. Agora é o seguinte, eu vou falar aqui até depois, a pressão, né, nesse caso, ela é a mesma na horizontal, é a mesma. Quer sentir isso? Tudo bem. A piscina, geralmente, ela é rasa, né, em relação. Mas suponha que você, né, vá nadar, né, no mar, tá, ou num rio, né, cuidado, né, para não se afogar aí, tá, mantendo a mesma horizontal, tá? No fundo, mas mantendo a mesma horizontal. Você sente que a pressão vai ser a mesma, né? Ela não muda, ela só vai mudar ou se você subir ou se você descer. Então, ó, a pressão aqui fora é igualzinha à pressão aqui dentro, igual. Está no mesmo nível aqui, está equilibrado. Atenção, isso aqui está equilibrado. Tá? Essa altura, olha que interessante. Como a pressão aqui é a pressão atmosférica, isso aqui está aberto, tá? Isso aqui está aberto. Aqui é a pressão atmosférica, que é igual à pressão em B. Por quê? Ela está na mesma horizontal aqui, ó, na mesma horizontal. Tem um peixinho, né? No caso, ele não vai nadar no mercúrio, mas suponha, ele vai nadar aqui, ó, vai nadar aqui, certo? Aí ele faz assim, entra aqui, ó, e vai sentir a mesma pressão no ouvido, ó. Aí sai aqui, ó, porque está na mesma horizontal. Então, a pressão em B vai ser a pressão em C, né? Certo? Que é praticamente nula, porque isso aqui é um gás, né? Pelo atrito, né? Aqui, ó, né? Que se formou quando você virou o tubo, mais essa coluna aqui de mercúrio, né? Coluna de mercúrio, que é peso, atenção, é peso. Então vamos ver, ó, olha como é que é fácil, ó. PB, né, vai ser maior do que P em C, certo? Porque P em C, né, está deslocado mais para cima. Repara, o meu linguajar é um linguajar bem popular para não ter, tá? Olha só, vamos lá. Ó. Então, só mandar o PC para o outro lado. B embaixo, né, vai ser Rho GH, né? Aqui é Rho, né, índice HG, tá? Rho do mercúrio, GH. Tá? Atenção em Pascal, né? Em Pascal, que é Newton, força por metro quadrado. Tá? Então, a PB vai ser igual, mando menos PC para o outro lado, né? A P em C, que é zero, praticamente zero, mais o Rho GH. Gente, se eu souber a massa específica do sangue, tá? No caso aqui eu estou fazendo com a água, né? Que é aproximadamente a do sangue. Tá? Aqui. Se eu tiver a massa específica aqui, né? Do sangue, ou do mercúrio, ou da água, certo? A coluna d'água que eu vou sentir, quer dizer, o peso, é ρGH. Estão lembrados? Olha só. Rho é massa sobre volume? Não é? Massa vezes G, tá, né? Peso. Então,
O ρg, ó, vai ser peso sobre volume. No caso, né, vai multiplicar por H para dar área, né? Certo? Então, isso aqui, né? Isso aqui é uma pressão, né? Pressão, tá? Devido ao quê? À coluna de mercúrio. Por isso que eu estou usando aqui ρ, o fluido é Hg, né? ρ de Hg, né? Que é 13,6 superior ao ρ da água. O ρ da água ou do sangue, que é quase igual, né? Vai dar 1.000 quilos por metro cúbico. Se a coluna for de mercúrio, tá? No caso, né? o ρHg, né? Vai ser 13,6 superior ao da água. Aqui, ó. Está vendo aqui o da água é minha referência. Eu multiplico por 13,6. Tá vendo? Ó, atenção, ó, meu cursor. Isso aqui, ó, vai ser o ρ do mercúrio. Está vendo aqui? Ó, que é 13,6 vezes o ρ da água. Claro, se fosse sangue, em vez de 1.000, né, seria 1.060, 1.050, tá? 13,6. O G é 9,8, né, da Terra. Olha que interessante. A coluna de mercúrio, quando você faz isso aqui, você não... Atenção, gente, ó, raciocina comigo. Você não pode, num cálculo, mudar a pressão atmosférica, né? Você não pode. Tá claro? Né? A pressão atmosférica existe independente do seu cálculo. Você pode mudar o ρg, né? Tá? Variando o fluido. Tá? Você pode mudar o ρ. Tá? O G você já não pode, que é 9,8, depende da Terra. Tá? Mas o ρ do fluido você pode mudar. Atenção aqui, ó. A pressão atmosférica, tá vendo? Como eu estou trabalhando no sistema internacional, isso aqui é 0,76 metros. Tá? Imagina 1 metro, você pega, né, praticamente 76%, né, vai ser essa alturinha aqui, ó, no caso. Tá? Isso aqui é metro de mercúrio. Atenção, isso aqui é metros, né, no caso, de água. Tá vendo aqui? Estou multiplicando 13,6 vezes 1.000. Aqui vai ser metro de mercúrio, quer dizer, é a água vezes 13,6. Tá bem claro? Olha só, vou repetir. Aqui, ó, o PC é 0, né? Porque está lá em cima, aquele gásinho lá, tá, não faz diferença. Então, a pressão em B, né, que é a pressão do peixinho nadando lá, tá certo? No caso, você, nadando no mercúrio, tá? Vai ser o ρ do mercúrio, que é 13,6 vezes o ρ da água, o meu cursor tá aqui, é o ρ da água, aqui é o ρ do mercúrio. Vezes o G, ó, vou colocar o cursor aqui, vou trazer aqui para baixo, ó, vezes o G, vezes a altura que eu estou vendo, que é 0,76. Só que eu conheço a pressão atmosférica local, tá? No caso, nas condições normais de temperatura e pressão, chamada CNCP, né? Então, aqui eu tenho a minha pressão aqui, ó. O H, atenção, o H de mercúrio, tá? É 0,76. Gente, raciocina comigo. Se por um acaso, em vez do mercúrio, eu tiver só água, eu acabo com esse 13,6 aqui, certo? Para que a pressão atmosférica seja a mesma, a coluna de água vai ser muito maior. Entenderam o que eu falei? Aqui, ó. Vamos supor que eu queira achar a coluna de água, em vez de coluna de mercúrio, 0,76. Suponha. Tá? Esquece isso aqui. Eu vou usar, né, 13,6, né, dividido, né, aqui por 13,6, que eu estou usando a água, mas o lado direito é o mesmo, que é a pressão atmosférica. Eu não posso mudar, né? Eu não posso mudar a coluna, né, do fluido, né, e mudar a pressão atmosférica. Não posso. Essa é aqui, ó, tá? No caso, 101.396 Pascal, Newton por metro quadrado. Chama de Pascal. Esquece aqui. Se eu usar o fluido, né, tirando esse 13,6 aqui, usando o ρ, tá vendo? A água, que é H, bota H2O aqui. Tá? O que eu vou ter? 1.000 vezes 9,8 vezes uma altura que vai dar esse lado direito aqui. É evidente que a altura, né, tem que ser 13,6 vezes isso, né, para dar o mesmo valor. Está bem claro, está bem claro. Se eu usar o ρ do álcool, né, que é muito mais baixo de 1.000, né, eu vou precisar de uma altura maior para ter a mesma pressão atmosférica. Entenderam, bem? Então, o que você faz? Olha só que interessante. Olha que interessante. Você imagine sempre,
uma coluna de mercúrio para você medir a sua pressão. Sempre. Tá? A pressão atmosférica, né, é 0,76 metros. Tá? Que ela vai dar a tua pressão atmosférica. Se eu estiver num local, atenção aqui, vou até subir aqui para ficar bem claro o que eu estou falando. Ó. Se eu estiver num local que essa pressão aqui não seja atmosférica, exemplo, a pressão sanguínea, certo? Uma pressão a maior que possa existir na pessoa normal, por exemplo, né? É 120 milímetros de mercúrio. Né? Aí eu venho aqui, ó, olha como é que é fácil. Ó. Vamos achar essa pressão em Pascal. Olha que interessante. Ó. Eu venho aqui, né? 120 milímetros, né? 0,12 aqui, ó, vezes o G, vezes o ρ do mercúrio. Então, eu vou ter minha pressão em Pascal, sabendo H em milímetros de mercúrio, gente. Não é? Ó, a pressão para abrir a válvula aórtica, né? Ela tem que ser maior que 80 milímetros de Hg. Suponha que eu queira achar essa pressão em Pascal, gente. Eu venho aqui, 80 milímetros, 0,08, né? Metros. Eu estou trabalhando em metros. O G é 9,8 e o ρ do mercúrio é 13,6, o ρ da água. Eu faço esse cálculo, acho a minha pressão em Pascal. Está bem claro isso? Está bem claro. Suponha que algum livro de medicina fala da pressão em Pascal. Tá? Eu não vi ainda, mas suponha. Meu Deus, eu estou acostumado na medicina a olhar milímetro de mercúrio, o cara está dando pressão em Pascal. Né? O quanto corresponde a milímetro de mercúrio? Pelo amor dos meus filhinhos. Eu venho com um valor aqui, que não é a pressão atmosférica, certo? Eu venho com o valor da pressão aqui. Olha só. Aqui é minha incógnita, ó, né, que corresponde a essa pressão. Quando é 0,76, a pressão é essa. Se ela é menor, vou botar um X aqui, que é minha incógnita. Esse número é o mesmo, 9,8, 1000 e 13,6. Esse número aqui, ó, que é meu X, vai ser o que está do outro lado, né? Dividido por esse produto aqui, ó, esse produto. Né? É evidente que eu quero medir, quero saber H, né, milímetro de mercúrio, né? Isso aqui vai ser um número menor ou maior. Né? Suponha que eu tenha uma pressão de chama duas atmosferas, duas vezes isso aqui. Né? Não tem problema, esse número aqui é fixo. Né? Essa altura aqui é minha incógnita. Ó, né? Vai corresponder a 2 vezes esse. Aí eu venho aqui 9,8, 1000 e 13,6. Né? Evidentemente, se aqui dobrou, né? Aqui em vez de 0,76 milímetros de mercúrio, você vai multiplicar por 2, né? Certo? É muito fácil. Se eu tiver uma pressão que seja metade, né, em Pascal, eu acho a minha incógnita aqui, ó. Esses números aqui eles não variam, ó. Eles não variam, ó. Na CNTP aqui, ó. Eles não variam. Então, esse número em milímetros, né, no caso eu vou usar metros, depois eu passo para milímetros, né, eu vou achar correspondente a essa pressão que está variando, que é em Pascal. Pronto. Né? Poxa, eu li um livro de medicina lá, ele fala que a pressão sanguínea é de tantos pascais. Né? Meu Deus, eu estou acostumado com milímetro de Hg. Não tem problema. O meu lado direito vai ser um número, né, que eu li lá, né, em Pascal, tá vendo? Newton metro quadrado. Aqui vai ser minha incógnita. Eu pego a minha calculadora, multiplico esse número aqui, ó, que eu tenho, né? Aí esse aqui, que é minha incógnita, vai ser o que está do outro lado, dividido no caso, por X, né? Vai ser meu X. Aí eu falo milímetro de mercúrio, eu acho em metros, né? 0,76 for atmosférica. Está bem claro isso aí. Então, para com esse negócio, entendeu? Milímetro de mercúrio. O que é isso? Eu posso transformar essa pressão no sistema internacional, em Newton por metro quadrado, tranquilamente. Tá? Tranquilamente. Está bem claro? Então, acabou esse mistério de milímetro de mercúrio. Você sabe que é uma pressão, né? Força sobre ar. Mas, professor, milímetro de mercúrio é pressão? Porque o milímetro de mercúrio, se entrar aqui, né, eu vou achar a pressão, né, não atmosférica, no caso, se for diferente desse. Né? Olha que interessante. Olha interessante. A pressão atmosférica, tá, medida em milímetros de mercúrio,
Isso aqui, ó, é 760, tá vendo? Aqui, ó, 760 milímetros de mercúrio, né? 0,76 metros, né? 760. Gente, a pressão sanguínea, ela, em geral não, está sempre abaixo da pressão atmosférica, né? Por isso que o sangue, ó, tá, a pressão sempre vai do maior valor para o menor, né? Sempre vai. Depois eu vou mostrar isso aí, tá? Tá a figura ali. Gente, você entra no avião, se ele não despressurizar, né? Pressurizar o avião, o que vai acontecer? A pressão externa, que aqui embaixo era atmosférica, lá em cima ela é muito baixa. Ela vai ser menor do que a pressão que está no seu sangue, está lá dentro de você. Então vai sair sangue, né? Por isso que cai aquela máscara lá, quem andou de avião sabe, né? Para você pressurizar. Por quê? Para você simular a pressão atmosférica, para não deixar, né, o sangue sair, né, pelos poros, porque vai sair. Está bem claro isso aí? Pode reparar, a pressão é 120 milímetros de Hg, né? A pressão, né, sistólica, diastólica, para não ver isso, tá? É milímetro de Hg. Então você sabe que abaixo de 760, né, ela está abaixo da pressão atmosférica. Você pode andar à vontade aí que o sangue não vai sair pelos poros. Né? Se você for para um local despressurizado, né, com uma pressão muito baixa, não tenha dúvida, tá? Por isso que é um perigo isso aí, está andando de avião, né? Se despressurizar lá, né, o avião é um reservatório, né? Você está roubado, vai sair sangue pelo teu corpo todo aí, tá? Então, por isso que a aeromoça lá e tal, né? Bora a máscara, se cair, pega a máscara, bota e tal, porque vai espirrar sangue para tudo quanto é lado. Tá? Isso é mecânico, isso não é medicina, pelo amor de Deus, isso não é medicina. Não estou desfazendo da medicina, pelo amor dos meus filhos, dos meus netinhos, tá? Por favor. Tá? Não estou desfazendo da medicina, só estou mostrando, né, para você entender as coisas de onde vem. Tá? Bom, então aqui, ó, né, tem a pressão, a tal, né? Vou tirar a pressão, né? Aqui, ó, 12 por 8, né? 120 milímetros, né? Ou 80 milímetros de coluna de mercúrio. Repetindo, professor, eu quero saber, né, no sistema internacional em Pascal, quanto corresponde a 120 milímetros, né? 12 por 8. Eu venho aqui, ó, aqui vai ser meu X, aqui é a minha incógnita, ó, tá vendo aqui? Né? No caso, aqui ó, eu entro com 12 no caso, 12 milímetros, 0,12 metros. Entro aqui, ó, entro com 0,12 aqui. Né? Vou saber exatamente esse cálculo aqui, ó, quanto dá a minha pressão em Pascal. Claro, bem claro. Agora, já olha que interessante isso aqui. Olha que interessante. Eu vou usar a equação da energia para obter a pressão atmosférica. Olha que interessante. Ó. Vamos lá. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó? Vamos ver essa figura aqui. Olha que interessante. É muito interessante mesmo. Ó. Olha aqui. Quanto vale a velocidade nesse tubo aqui do fluido? Meus amigos, ela é zero aqui, é zero aqui, é zero aqui. O fluido está em equilíbrio. Então a energia cinética é nula. Só vai haver energia devido à pressão e energia potencial. É o GH. Então, lembrado que a energia potencial é GH? Vai lá nas aulas de energia. Eu posso até subir isso aqui que eu vou mostrar para você. Aparece um GH lá. Né? GH é energia por unidade de massa, é energia. Tá? Então, ó, olha só que interessante. A energia aqui, né, vai ser a minha pressão aqui, né, que é zero, mais, no caso, ρGH. Certo? Olha como é que é muito fácil. Ó. Olha aqui. Ó. Vou usar a fórmula. Ó. Vou lá na equação da energia. Olha só. Olha aqui, ó, a equação que eu vou usar aqui, nós vimos, gente. Ó. Quanto vale a velocidade em 1? Lá em C. Né? Aqui, até eu coloco C, tá vendo aqui? Ó. P1, PC igual a zero, aproximadamente. Né? Aquele gásinho lá em cima. P2 igual a PB igual a pressão atmosférica. Tá? Então, isso aqui é a pressão atmosférica. A velocidade aqui é zero e a velocidade aqui é zero. E a velocidade P1 é minha PC. Muito fácil, professor. Olha só. Então, e o P2 é a pressão atmosférica, né? Aqui, vamos lá. Não custa nada, não custa nada. Vou pegar a figura aqui, tá vendo? Aqui é meu P1.
tá? Que é zero. Né? V1 é zero. Aqui embaixo é P2. E o V2 é zero. Pronto, vou usar a equação aqui, chamada equação de Bernoulli. Olha como é que é fácil. Eu só substituir aqui, ó. P1 é zero, né? O V2 é zero, tá certo? Aqui eu tenho 1 sobre ρ, PG, tá certo? Então chega-se a forma que P atmosférico, né, vai ser ρGH. Por quê? Aqui, ó, a minha... Olha como é que é muito fácil. Ó. Vai lá na tua equação de energia. Ó, minha energia potencial aqui, né, é zero. Aqui é GH, tá vendo? O que interessa é a diferença de energia potencial. Então, a diferença de pressão não vai ser energia cinética, vai ser o quê? Diferença de energia potencial, tá? Que é o ρGH. Tá? Vai lá na forma, né? Eu vou levar lá, sabe? Eu vou levar lá, porque aí que tá, nós estamos aqui, né? Vou levar aqui, quer ver? Onde tem a energia potencial. Vou levar aqui para ver de onde vem as coisas, né? Eu gosto de mostrar. Aqui a energia potencial, aqui, ó. GH2 aqui, GH1 aqui. Né? O que interessa é a diferença de energia potencial, né? Quando eu passar isso aqui para o outro lado. Tá? Então, ali eu estou usando V1 zero, V2 zero, que já está parado, né? O tubo está parado. Aí o GH1, né? Se eu quiser, eu boto H1, né? Igual a zero, igual a H, o outro vai ser zero, né? Se eu botar a referência em H2. Aqui não tem perda, não tem escoamento e não tem bomba. Pronto, eu uso isso aqui e aplico, né, a equação de energia para achar a mesma forma, P igual a P0 mais ρGH. Tá? Bem claro? Então é isso aí. Né? Só que eu estou medindo a pressão atmosférica. Né? Se eu estiver num outro ambiente como o sangue, né, eu posso calcular a pressão ali. Tá? Então é muito, muito fácil. Aqui, ó, isso aqui é importante. É muito importante. A força devida à pressão atua sempre na direção normal à superfície. Não adianta que, ó, quando você bota o ouvido embaixo d'água, eu sempre gosto de dar esse exemplo. Tá? Você sente a força de pressão normal, quer dizer, perpendicular à superfície. Ela não atua inclinada, ela atua, né, no normal, na perpendicular à superfície. Tá? Então, aqui é a figura de baixo aqui. Né? Tá vendo aqui as setinhas? Ó? Aqui, tá vendo a seta que você vê melhor até, tá vendo? Ela sempre atua na perpendicular, ó, ela não é inclinada, ó, ela sempre atua na perpendicular à superfície, sempre. Tá? Então, é efeito da quantidade no ar. Tudo bem. Agora, isso aqui. Ó. O escoamento do fluxo sanguíneo só acontece se houver diferença de pressão. Tá? Só um detalhe, tá, que eu vi, né, nas anotações lá da medicina, né, chama-se a diferença de pressão, na minha visão, né, erradamente, de gradiente. Tá? Só para vocês saberem, né, o gradiente é um operador, tá? Aí vai para lá de vetor, tensor, tá? Lá para curso de doutorado. É o seguinte, o gradiente ele é um vetor, ele usa uma diferença. Gradiente de temperatura, né? Variação de temperatura. Só que o gradiente, né, de um escalar, de uma grandeza escalar, é um vetor. Eu falo variação de pressão, não fala gradiente, não. O gradiente é um vetor. Né? O gradiente é um operador. Né? Quer falar, fala, mas sabendo que está errado. Tá? Então, lá na medicina fala, tudo bem. Então é o seguinte, aqui, ó, por exemplo, eu tenho o teu ouvido, tá vendo o teu ouvido aqui? Ó? Isso aqui é teu ouvido. Aqui, ó. De um lado e de outro, eu estou na mesma horizontal. Se eu estou na mesma horizontal, a força devida à pressão aqui equilibra essa aqui. Ó, equilibra essa aqui. Certo? Né? Tá aqui. Então, a força devida à pressão, se for igual à força devida à pressão desse lado, né, eu não tenho escoamento. Eu só vou ter escoamento se eu tiver isso aqui, ó. Eu já não estou mais na piscina, tá? Não estou na horizontal, não, tá? Ó. Aqui, ó, a força devida à pressão aqui, ela é maior do que aqui. Então, certamente, meu escoamento é da esquerda para a direita. Vamos usar a linguagem de fluido? Aqui, ó, vai ser montante e aqui é jusante. Montante, lembra da água caindo da montanha.
Montante e jusante. Tá? A montante, a força devida à pressão na montante, né, é maior do que a jusante. Então ele vem para cá. Se as setas maiores estiverem desse lado, né, ele vai para lá. Tá? Então, repara uma coisa interessante. Olha só a coisa interessante. Imagine teu ventrículo. Tá? Aí você tem uma pressão lá dentro. Não é verdade. Suponha que a pressão após a aórtica seja igualzinha à pressão dentro do ventrículo. Você não vai ter débito cardíaco. Não vai ter. Pô. Atenção aqui. Olha o que eu vou dizer. Presta atenção aqui, que vocês vão ouvir isso nas aulas de medicina. Quando é que eu tenho o tal do refluxo? Aqui eu tenho, vamos supor, eu vou colocar aqui. Aqui eu tenho a válvula aqui, a válvula aórtica aqui. Tá vendo o meu cursor aqui? A válvula aórtica está desse lado. Tá? Aqui está meu ventrículo. Né? Tudo bem. Quando abre a válvula, a pressão aqui é maior do que depois da válvula. Por isso você tem escoamento. Se fosse igual, não teria escoamento. Tá? Não é sempre. O que acontece, gente? Olha só. A pressão aqui no ventrículo ela vai diminuindo. Depois nós vamos ver por quê. Então, a pressão, a montante, né, vai ficando maior do que a jusante, vai ficando maior que a montante. O que vai acontecer? Eu tenho um refluxo. Ó. Eu vou ter escoamento entrando no ventrículo. Tá? O que acontece? O que a natureza faz? Fecha a válvula aórtica. Tá? Então, toda vez que a pressão a montante, aqui é a pressão a montante, tá vendo? Se ela for diminuindo, ficar menor que essa, meu Deus, eu vou ter fluxo, né, da direita para a esquerda. Tá? A natureza fala assim, fecha. Tá? Então, a válvula aórtica fechou. Então, toda vez. Isso acontece tanto na válvula aórtica, entendeu? Quanto na mitral. Mas vamos concentrar na válvula aórtica. Tá? Então, já sabe que se a pressão no ventrículo cair muito, né, geralmente abaixo de 80 milímetros de Hg, né, pega esse 80 milímetros, transforma para metro, né, 0,08, entra naquela fórmula lá, né, 13,6 vezes 1000 vezes 9,8, já sabe em Pascal. Tá? Então, pressão é força sobre área, Pascal. Então, esse milímetro de Hg, se for abaixo de 80, isso é experimentalmente, tá? O que vai acontecer? Eu vou ter um refluxo. A válvula aórtica vai fechar. Certo? Ela fecha. Aí você tem o invólucro todo fechado aqui. Vamos, que é o ventrículo esquerdo. Você vê como as coisas, né, vão ficando simples. Né? Tem um refluxo. Por quê? Né? Porque é um mecanismo, depois nós vamos ver, que abaixou a pressão dentro do ventrículo, a montante ficou menor do que a jusante. Então, eu vou ter o escoamento da jusante para o montante. Né? Aí, a natureza fala, não quero. Né? Atenção, primeiras aulas. Ventrículo não entra. O sangue só entra pelos átrios. Né? Então, no átrio é o contrário. No átrio, sempre vai ter de montante para jusante. Certo? Está entrando. Né? Essa é a natureza. Está bem claro isso aí, está bem claro. Nós vamos falar isso muito daqui a umas 2 aulas, tá? Nós vamos falar já vendo o coração já. Tá? Isso aqui é muito importante. Tá? Pressões iguais, não há escoamento. Para ver, né, o débito cardíaco, a pressão dentro do ventrículo, né, tem que ser maior do que a pressão fora, senão não há escoamento. Tá? Mesma coisa do outro lado. Eu só falo do lado esquerdo, mas coisa do outro lado. Do outro lado, coitado, tem um ventrículo direito, né, que é menosprezado pela aula, né, certo? E eu tenho, né, a parte, né, do sangue venoso, né, que é pulmonar. Tá? É a mesma coisa. Tá? Só que ela tem a válvula pulmonar, que eu tenho a válvula aórtica. Tudo acontece no mesmo instante. Então, lá. Ao contrário dos reservatórios, aqui eu estou pensando na medicina, ó. Ao contrário dos reservatórios e tubos com paredes rígidas, que geralmente aparecem nos projetos de engenharia, atenção, uma forma inteligente de você discutir com alguém, nunca fala todo, nunca.
Porque aí alguém, né, escreve para mim, professor, naquele projeto que eu fiz e tal, eu usei um reservatório, né, com paredes flexíveis. Né? Então, você fala aqui a palavra geralmente, tá vendo? Aparece nos projetos de engenharia, o que não acontece na medicina é sempre. Né? A não ser que esteja uma doença no coração lá, que ele fique rígido. Tá? Mas a parede é flexível. Tá? Então, o que acontece? Quando o sangue entra, né, no caso, né, aqui, no coração, entrar pelos átrios, isso a gente já sabe desde a primeira aula lá, tá? A quantidade de massa aumenta, está aumentando. Se é a quantidade de massa ou de volume. Atenção, um detalhe, né, tem que ser muito claro. Na literatura sempre fala volume de sangue e volume do ventrículo. Volume do ventrículo é o reservatório. Tá? Atenção aqui, quando você contrai o reservatório. Quando você relaxa o reservatório, que é a diástole. Tá? Você não relaxa o sangue, entendeu? A consequência, né, é no fluido. Mas quando você fala contração, a contração é você apertando as paredes do reservatório. Tá? E o relaxamento, né, no caso da diástole, né, é você aliviando, né, aliviando as paredes do reservatório. Olha só, não confunda com o volume do fluido que está lá dentro. Não confunda com a massa de fluido que está lá dentro. Claro? Então, o termo contração, né, ele se dá nas paredes. Tem que falar claramente para o aluno entender. Uma hora ele fala volume de sangue, né? Outra hora ele fala volume do ventrículo, pô, certo? Você tem que saber o que ele está falando. Contração e relaxamento, né, é na capa. Tá? É na capa, ocorre nas paredes. Não confunda, porque leva a pessoa a confundir. Pô. Volume de quê? Do sangue? Tá certo? Aumentou o volume. Né? Aumentou o volume, a massa de sangue. Tá? Aumentou na contração, diminuiu. Diminuiu o quê? Diminuiu a capa, né? O reservatório. Né? Tá certo? Então é importante saber isso aí. Tá? Então, aqui é o que acontece mais ou menos. Ó, você, atenção, injetou, atenção aqui, injetou, vou falar sangue mesmo, injetou sangue. O que você fez? Você está transformando energia cinética em energia devido à pressão, gente. É muito fácil, aqui é o contrário. Em vez de você ter uma ejeção, você tem uma injeção. Né? Aqui ó, é o contrário, você está transformando energia cinética, tá, em energia devido à pressão. Tá claro? Cadê a energia potencial aí? Ela é abandonada, tá certo? Nesse reservatório aqui. Tá? Isso aqui poderia ser, né, perfeitamente um quê? Vamos lá, vamos recordar. Um segundo para pensar. Isso aqui poderia ser o quê no coração? Um átrio. Não é? Porque no átrio o que acontece? O sangue entra. Não é? Aqui embaixo, o que poderia ser? Né? Um ventrículo, né? Direito ou esquerdo. Então, ó, o sangue está entrando. Quando ele entra no átrio, atenção, gente, não vamos falar muito disso aí, mas muito. Quando ele entra no átrio, olha o meu linguajar, né? Olha a forma, né? As palavras são completamente diferentes daquelas que você ouve. Você ouve. Repara, eu estou falando em energia, né? A potência, é isso que move. Né? Olha só, a energia, olha como fica bonito. A energia cinética, né, entrando no átrio, né, é para transformá-la em energia devido à pressão. Não fica bonito isso aqui? Não, não. Né? Depois que você transformou, né, vamos só, fechou aqui, depois nós vamos ver. Tá? Aqui eu tenho o que só? Energia devido à pressão. Aqui é o fenômeno ao contrário. Ó, a pressão aqui foi grande, essa válvula que não resistiu, ó, ela abriu. Puf! Quando ela abre, olha o nosso linguajar, qual vai ser? A energia devido à pressão, ela foi transformada em energia cinética. Mas bonito, né? Certo? Que é no caso, débito cardíaco. Bem claro, tá? Quando ela foi, né? Aí depois, no certo, ela vai fechar, ó. Certo? Aqui, ó, né? O que eu tenho? A energia cinética saiu e aqui dentro ela foi transformada em só pressão. Só pressão, não está em movimento. Entenderam bem isso? Gente? É isso.
que faz parte da aula de átrio, ventrículo, entra aqui, fecha aqui e tal, é isovolumétrico, é enchimento, esse jogo de palavras, né? Você já vai, né, aprender lá sabendo isso tudo. Né? O linguajar, a forma de falar, o que é refluxo? Meu Deus do céu! Ah, tem um refluxo na veia órtica. O que é isso? É quando a pressão, olha, ó, quando a pressão a jusante for maior do que a montante. O fluido vai ser o contrário, pô. A natureza faz o que? A volta, ela fecha. É bem claro isso aí, bem claro. Tá? Eu sei que a aula é interessante, porque, primeiro, eu vou repetindo o que eu falei anteriormente. Aqui eu falei, ó, em átrio aqui, eu falei em ventrículo aqui. Né? Para você para você, né, ter a ideia, né, certo? Né, fazer analogia, né, exatamente com a hidráulica. E isso aqui, por incrível que pareça, isso aqui na eletricidade. Associar, né? Você vai associar uma forma, né, de energia em outra. Tá bom. Muito fácil, tá? Muito fácil. Olha só, vamos lá. Aí eu falo em diástase, aumento de pressão, então vamos falar tudo depois. Aqui eu não vou falar. Eu vou falar rapidamente. Então. Isso aqui está fora. Isso aqui eu combinei de falar só o que acontece no coração. Se bem que quando nós falarmos em débito cardíaco, né, certo? Que é perto do coração, quando ele sai. Isso aqui é perda, tá vendo aqui? Ó? É perda. Isso aqui, ó, já vou adiantando para você. Quando eu tenho um escoamento bonitinho aqui, ó, né? Isso aqui é um tubo, tá vendo? É um tubo. Tá? Aqui, ó, a velocidade na linha de centro é a maior. Na parede, a velocidade é zero. A parede não está andando, então a velocidade aqui é zero. Então, aqui eu tenho um escoamento chamado de laminar. E tem uma cara. Depois eu vou falar. Gente, eu passei, na minha dissertação de PhD, 5 anos medindo escoamento turbulento, né? Usando hot wire anemometer, equipamento eletrônico. Então, eu medi isso aí, eu medi. Tá? Isso aqui é muito fácil você medir isso aqui, ó. Quer ver? No escoamento laminar, no turbulento a fórmula é outra, tá vendo? Atenção aqui, ó, rapidamente, não vou nem olhar para essa figura. Onde o escoamento está, a montante aqui e a jusante aqui. Onde a pressão é maior? Aqui ou aqui? A pressão aqui ela é maior. Por quê? Quando ele caminhou daqui para aqui, né, houve perda de pressão, atrito, perdeu. Energia que foi embora, perda. Então, ó, a pressão em 1 vai ser igual à pressão em 2, no caso, mais a perda. Ah, gente, vamos medir? Vamos medir, vamos. A pressão em 1 é maior que em 2? Então, ó, ela força, né? Aqui, ó. Suponha que seja ar. Tá? Ou, vamos falar sangue. Pronto, aqui é o sangue. Tá? Por coincidência, né? Aqui deveria ser vermelho, tá? Mas aqui é meu mercúrio. Suponha, aqui é meu mercúrio, Hg. Então, ó, olha o que eu vou fazer. Olha o que eu vou fazer. Aqui, ó, como a pressão aqui é maior, ela vai empurrar o mercúrio para cá. Aqui vai subir. Eu meço essa diferença de altura aqui, ó. Tá vendo? É meu ΔH. Agora é escoamento potencial que eu falei anteriormente. Aqui, a minha variação de pressão, dita gradiente de pressão, que eu não gosto, né? A pressão em 1 é maior do que em 2. Então, ó, ela empurrou o fluido. Né? Isso aqui você mede no laboratório. Aí você mede essa diferença aqui de altura. Ó, estão lembrados? ρGH. Vai ser o ΔP, né, a diferença de pressão, vai ser o ρ, no caso do mercúrio, né, no caso, ρ de H. Isso aqui é exatamente a altura de mercúrio. Tá vendo aqui? Eu vou puxar meu cursor para cá. Ó. Isso aqui é a minha altura de mercúrio. Então, a pressão aqui embaixo, né, vai ser a pressão aqui em cima, que é em 2, mais ρGH. Se o fluido aqui for mercúrio, vai ser ρ do mercúrio, GH. Aí você mediu o ΔP, né? Chamado, que eu não gosto, de gradiente. É assim que se mede. A queda de pressão foi devido ao atrito. Gente, queda de pressão, né, pode ser devido a muitos parâmetros. Depois nós vamos falar isso. Aqui é só o escoamento laminar. Tá? Então vamos lá. Só para você ter até intimidade. Né? Aqui é o ρ da água, aqui é o ΔH. Certo? Tudo bem.
Então vamos lá. Aqui, ΔH, ó, vai ser no caso da água, tá? Perdão, aqui é HG, no caso do mercúrio. Tá? Aqui, olha como é que é fácil. Eu tô mudando, em vez de metro, eu estou achando em milímetro. O que eu faço? Eu divido meu ΔH em metro por 1000, né? Eu tenho altura em milímetro, tá? Milímetro de mercúrio. É muito fácil. Tá? Então, bom, agora eu vou parar por aqui. Tá? Aí nós vamos começar a entrar no coração. Tá? Deixa a circulação por fora. Tá? Vamos falar muito, muito. Vocês já estão preparados para nós entendermos o ciclo cardíaco. Tá? Olha que interessante. Adorei essa figura aqui, porque o que nós vamos falar? Atenção, o que nós vamos falar? Tá? E o que nós não vamos falar? Eu vou falar, no caso, vou usar o ventrículo esquerdo. Gente, vou falar dessa partezinha aqui só. É o coração, tá vendo? Concentra que eu vou dizer, só isso aqui. É um jogo de entra e sai, de fecha, de abre aqui, né? Vou falar só sobre isso. Na outra parte, né, das aulas, né, aí sim, aqui, ele sai daqui, aí eu vou andar com ele aqui, vou andar, certo? Aqui, né? O sangue vem aqui, vai para os pulmões, o sangue venoso, vai para o outro pulmão, aí limpa e volta. Tá? Então, na realidade, o que eu vou fazer? Só está me interessando essa parte que entra, certo? E essa parte que sai. É isso aqui que está me interessando. Tá? Aqui, eu paro, atenção, gente, eu paro aqui, tá vendo? Aqui é a saída do ventrículo. Tá? Aqui é a entrada do ato. Entenderam o que eu vou falar? É isso aqui que é uma confusão danada. Tá? Você vai ver que tem um jogo muito interessante aqui. Vou fixar, falar para nós. Sabe, porque é didático, entendeu? Quando você tem as aulas, o cara fala daqui, porque ele fala daqui, fala da perda aqui, fala. Aí você fica doido, pô. Você fica doido. Então, a ferramenta que vocês têm agora, tá? É para falar disso aqui, ó. Estou gritando, tá? Disso aqui. Não saia para cá. Depois nós vamos sair para cá. Sob o ponto de vista da mecânica dos fluidos, sob o ponto de vista do fluido sangue, que é a mesma análise, né? Análoga, não estou falando que é igual, análoga à análise de escoamento de água, etc. Isso aqui eu domino, isso aí eu domino. Tá? Ninguém vai me ensinar isso aqui. Agora, a parte médica, não. Certo? Isso aí é... Né? Antes, o que é átrio? Eu sei o que era. Eu não sabia o que era átrio, o que era ventrículo. Não sabia mesmo. Tá? Não sabia. Né? Porque eu nunca me interessei. Tá? Então, agora eu domino as palavras, os nomes. Né? Os nomes. Tá? Tá bem claro? Vamos parar por aqui. Essa aula é muito rica. Atenção, essa aula é muito rica. Eu, se fosse vocês, tá? Ia repetir essa aula, as aulas anteriores, né? Massa, energia e essa aula aqui. Tá? Ia repetir várias vezes. Agora você não tem mais medo do milímetro de mercúrio. Não tem. Que a qualquer momento eu transformo para o sistema internacional que os engenheiros usam, né? Que é Pascal, que é Newton por metro quadrado. Tá bom? Vamos terminar por aqui. Tá?